Trouxe feitos. Deixa-me provar. Até eu quero um guardanapo. Ai. Partiu. Leva para aí, para o pé de ti. Eu já almocei. Eu também. Eu quero provar esse. Espera aí, não estou a trazer O feijão. Espera aí. Vamos. Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a este podcast de nome Somos Todos Malucos, um podcast que está ao vosso serviço todas as semanas, todas as quartas-feiras, um episódio novo com um convidado também sempre diferente. Ainda não começamos a repetir convidados, mas há uns que sabem que vão cá voltar. Já sabem, deixem o vosso like, ativem as notificações, partilhem. Nos comentários, embora isto não seja em direto, nos comentários deixem também a vossa opinião sobre o tema, histórias curiosas, quem é que vocês gostariam de ver aqui. Hoje, pela primeira vez, temos uma convidada que traz algo mais para esta conversa. Todos eles trazem, mas esta traz literalmente algo mais para a conversa. A Daniela Ricardo é professora e consultora de alimentação consciente e natural. É também autora deste livro. Este é o mais recente. Quantos é que já vai, Daniela? 4. Cozinha com Emoções. Que eu já fiz algumas receitas daqui. É viajante, autora, é viajante, mas até há bem pouco tempo era enfermeira. Daniela, verdade. Obrigado por teres vindo. Obrigada eu, Raminhos, por teres convidado. Diz-me uma coisa, como é que tu passas de enfermeira, que dá picas, não sei se davas ou não. Poucas, por acaso. Mas como é que tu passas de enfermeira para professora e consultora de alimentação consciente? Olha, em primeiro lugar, um enfermeiro é ele próprio um professor, porque nós temos na parte da enfermagem a área da educação, de ensinar as pessoas os bons hábitos que devem ter em casa, as coisas que devem permanecer na vida deles para continuarem a terem bons resultados com os tratamentos que estão a fazer. Por isso, essa transição foi fácil, porque eu já era mais ou menos professora, não é? Agora, como é que eu passo de uma área para a outra? Pois. Não é? Porque é muito diferente trabalhar naquela que se diz a área da saúde em Portugal e a área da alimentação. Se bem que eu hoje digo que trabalhava no controle de danos e agora trabalho na saúde. Sim, faz sentido. Tu já estavas na última fase do processo, agora Claro. Estás mais no início. Exatamente. Eu agora estou mesmo a trabalhar na saúde ou em prol da saúde. Mas como é que eu passei de um lado para o outro? Foi fácil. Primeiro foi porque eu comecei primeiro com atividades de yoga, ou seja, para mim, eu comecei a praticar yoga, mudei a minha alimentação. Sabe quantos anos? Há mais de 15. Ok. Quando ainda ninguém falava disso. Portanto, eras só freak. Era só freak, exatamente. Como diz o meu marido, um freak lavadinho. Exato, sim. Sem arrasta e sem o cão. E na altura eu deixei de comer carne. Foi uma opção, porque o meu professor de yoga dizia: poxa, tem que deixar de comer bicho morto, que é para ter elasticidade. E eu, ok, eu não percebia nada de comida. Eu vou-te ser sincera, nada, absolutamente Mas zero. por cima, tu és do Norte, tu és do Porto. Eu sou do Porto. Francesinhas. Francesinhas, tripas, rojões. Feijoada, rojões, tudo. Tu és uma ofensa para as pessoas do Norte. Não sou nada. E a minha avó é minhota. Enchidos. Montes deles. Não te expulsaram de casa? Não, eu já estava fora de casa nessa altura. Pronto. Senão, se calhar tinha vindo de porta fora. Para teres uma ideia, ainda hoje há algumas reticências em alguns pratos que eu faço para essa parte da família. Mas tu não sei se fazes ou não encontros de família, de Natal, de Ano Novo, Claro não que sei, sim. Aniversários, tu cozinhas? Eu cozinho, olha. De certeza deves ter aqueles tios, tipo, como era, outra vez ervas. Não, porque eu agora não digo o que é que faço. Boa estratégia. Eu agora apresento, o pessoal come e só depois é que sabe o que é que comeu. E pronto. E tem resultado muito bem. Eu fazia isso, mas era na discoteca quando era adolescente.
Era outro tipo bom. Sim. Era outro tipo de comida. Sim. Era outro tipo. Só no fim é que sabia o que é que tinha comido. É muito bom. Portanto, tu fazias Yoga. começaste também... a mudar a tua alimentação. E foi aí que eu percebi, quando mudei a alimentação, e não foi imediato, confesso, que o meu corpo estava a sofrer alterações físicas e até emocionais. No mesmo dia eu era capaz de acordar super bem disposta e depois passava por alguém e um olhar ou uma atitude irritava-me e já me apetecia partir para a lambada. E eu dizia, pá, o que é que se passou comigo? Eu não sou assim. Naturalmente não sou assim. Está qualquer coisa diferente, mas eu não atribuía à comida de forma nenhuma. E no corpo também tinha muitas alterações físicas. Tanto estava, imagina, com os músculos todos definidos, não é? Tudo direitinho, sem uma pontinha seca. Como no dia seguinte acordava com as mãos inchadas, os pés inchados, fazia assim na barriga e estava também cheio de edema. Eu dizia, o que é que se passou? O que é que se passa comigo? Pensei, tenho uma doencinha ruim, não é? Um enfermeiro pensa logo, Vais morrer. Estou mal. Sim. Estou mal. E depois percebi que não, que era a comida. Felizmente um amigo falou-me do Francisco Varatojo, que tu também tiveste o prazer de conhecer. E com o Francisco eu percebi o poder curativo da comida, para o bem e para o mal. Exatamente, porque é assim, eu faço esta ressalva sempre com vários convidados, que é, as pessoas têm tendência, quando veem as coisas naturais, têm logo tendência para pôr de parte, porque lá vêm eles com as merdas das bruxarias e das ervas, e não tem nada a ver com isso, porque isto foi uma coisa muito simples. Eu convidei-te por uma razão muito simples. Primeiro, porque não tinha almoço. Eu sei, aqui está. Eu disse, não tenho almoço, vou convidar a Daniela porque vou gravar muitos podcasts nesse dia. Não, mas eu convidei porque eu pensei assim, bem, se uma pessoa, quando está mal, tem tendência para comer porcaria, e isso é mais do que um dado adquirido, e tu vês desde séries em que tu vês aqueles filmes em que as pessoas começam a comer baldes de gelado quando estão com... Porque é alimento de conforto. Lá está, se tu comes coisas, quando estás mal comes determinadas tipo de comidas, também deve haver exatamente o contrário, também deve haver pratos ou tipo de alimentos que te vão levar para o outro lado, para o lado, claro que sim. Não é para o bem, e lá está, existe para o bem e para o mal. Para o mal, exatamente, depende da escolha que tu fizeres, e a tua escolha, é assim, se tu comes uma vez na vida um balde de gelado, pá, tudo bem, foi uma vez. Agora, se repetitivamente tu estás a ter esse comportamento, imagina, estás triste e repetidamente o teu alimento de conforto é todas as noites sentas-te e comes um balde de gelado. Claro que aquilo vai dar asneira. Primeiro porque tem montes de açúcar, não é? E o açúcar destabiliza emocionalmente toda a gente e gera mais ansiedade. E destabiliza porque é uma energia rápida, não é? Claro, o pico hiperglicémico, não é? Pico hiperglicémico por causa do açúcar que tem. Se tens a glicemia alta, é impossível viver com o açúcar alto. O corpo vai autorregular, graças a Deus que a gente não tem que pensar no assunto. Pâncreas solta a insulina, a seguir hipoglicemia. E estás literalmente na fossa outra vez. E o que é que vais buscar? Vou buscar o chocolate. Vou buscar outra vez para voltar a... E vais outra vez. És um drogado. É, literalmente, ok? Além disso, os lácteos do balde de gelado, não é? Vão provocar o quê? Inflamação, principalmente no teu intestino. Se tu estás triste, pulmão e intestino grosso são os órgãos que regem a tristeza, entre aspas, ou que estão associados a essa emoção. Se tu vais inflamar o intestino, vais ficar outra vez pior. Para não falar que produz muco na árvore respiratória e a nível intestinal. Então, é contraproducente. Tens um bem-estar momentâneo por causa das endorfinas que o açúcar te dá, não é? Sim. Aquela sensação de prazer, mas depois estás a piorar a situação. Até de um ponto de vista físico, não é? Tens aquilo que se chama um infartamento, não é? Deves ter um infartamento é verdade. Não é? E sentes-te pesado, não é? Mas porquê é que nós, então, onde é que se perdeu este elo com os alimentos naturais? Porquê é que nós temos tendência para comer porcaria? Opa, porque são mais saborosos. Porque então a culpa é tua que não fazes comida de jeito. Não, eu faço comida super saborosa. É verdade, faz sim senhora. Okay. E as receitas, bem. E receitas fáceis, precisamente para provar que é fácil comer de forma saudável e gostosa. Mas, hoje em dia, o que é que as pessoas andam à procura? Do rápido, não é? E do que não as leve para a cozinha.
As pessoas demitiram-se. Agora começa a nascer outra vez o movimento e as pessoas a cuidarem mais do seu prato. Mas as pessoas demitiram-se tipo à cozinha, cozinhar. Então, se estás à procura do fácil, tu vais buscar o fast food, a coisa que está pronta no supermercado, a coisa que é só colocar no micro-ondas. É isso que toda a gente anda à procura. E aí é que está o busilis da questão. Esses alimentos são desprovidos, primeiro, de vida. Ok, tem hidratos de carbono, tem algumas vitaminas, mas não são alimentos vivos. Não te dão energia. De uma forma mais prática de falar, não são frescos. Não são frescos, exatamente. Ou seja, não te trazem vitalidade. Uma coisa que está no armário ou no frigorífico meses, não te podem trazer vitalidade. Sim. É impossível. Engraçado. O próprio alimento não está vivo. Nunca tinha visto dessa perspectiva. Mas, por outro lado, a própria pessoa, se está na mão de baixo, também não está viva. Não é? Pois não. E então acaba por ir vai ao encontro daquilo que... Se calhar que está no mesmo tipo de energia, que não é necessariamente o que lhe faz melhor. Uma pessoa está na mão de baixo, vai por isso, não é? Vai por aquilo que lhe dá menos trabalho. Não é? Sempre. E esta comida, este tipo de alimentação, não é alimentação, não é questão de dar trabalho, mas pressupõe alguma alegria. Porque tu, quando estás a cozinhar coisas frescas, tu gostas de estar a cozinhar aquilo, não é? Sim, e sim. por isso é que tu vês programas de culinária, onde ele cozinha o peixe fresco e os legumes frescos, e tu gostas da cor daquilo, e a cor da própria comida é vida, não é? Mas olha que o próprio ato de cozinhar muitas vezes transforma as pessoas. Eu tenho muitos clientes que vêm fazer cursos comigo de cozinha e estou a pensar especificamente em 2 ou 3 que eram pais, vieram tirar o curso comigo porque os filhos se tinham tornado vegetarianos e eles não sabiam utilizar para comer, não é? E eles tinham uma característica, eles não gostavam de cozinhar. Opa, mas era a obrigação, como pais tinham que ter alguma coisa para oferecer aos filhos e queriam ter uma boa oferta. E o engraçado é que hoje tenho os filhos a perguntarem-me: o que é que fizeste à minha mãe ou ao meu pai? É que eles agora não saem da cozinha e gostam de lá estar. É incrível, porque o próprio alimento, a frescura do alimento, as cores, os cheiros, vão nos transformando. Porque eu costumo dizer na brincadeira, mas a sério, que tudo é comida. Sim. Não é? O que pensamos, esta conversa que estamos aqui a ter, o que alimento, cheiramos, não é? o que sentimos, não é? O que ouvimos, tudo é alimento, porque tudo vai interagir com o nosso ser. Se vai interagir com o nosso ser, seja de que forma for, vai-nos modificar, vai-nos alterar qualquer coisa. Então tudo é alimento. Sim. Mas eu acho que também há outra perspectiva aqui. Se calhar não é uma coisa... Eu não sei, eu não tenho essa ideia. Se calhar tu deves saber melhor. Nos tempos antigos dos nossos bisavós, que tipo de comida é que se fazia? Era uma alimentação muito animal? Não sei. Não. No tempo dos nossos avós, uma sardinha dava para 3. Pois é. Sim. Não, os nossos avós, nós ouvimos muito hoje em dia essa história, os meus pais sempre comeram carne, sempre beberam leite, sempre comeram porco. Sim, mas a quantidade era ínfima, era mesmo um bocadinho. Repara, se tu vires a roda dos alimentos, a fatia que tem lá para a carne e para o peixe é muito curta, é pequena. Não é? A maior fatia é dos vegetais, não é? E depois o dos cereais. Exato. Não é? Mas o que nós praticamos hoje em dia é o inverso. Tem muito a ver com as necessidades, ou digamos assim, com a falta de alimento que existiu na época dos nossos bisavós e dos nossos avós, porque eles atravessaram a Segunda Grande Guerra, a maior parte deles, não é? E então ainda isso está gravado, a falta de alimento. Mas a verdade é que eles, mesmo na altura em que não havia guerra, qual era o grosso da sua alimentação? Eram os cereais, e em Portugal nós tínhamos o celeiro da Europa, hoje em dia não temos, mas tínhamos grande produção de cereais. Trigo, centeio, não era? Trigo, centeio, milê, o milho painço, o milho. Hoje em dia não temos pouco. Temos algum arroz, algum milho, e a maioria deles já é transgénico, não é? Depois tínhamos todas as pessoas tinham horta, ou seja, produtos hortícolas, couves, cenouras, tomates, abóboras, toda a gente tinha, não é? E depois tínhamos um porco que dava para a família para o ano inteiro. Ou seja, se dava para a família para um ano inteiro, a quantidade era pequena.
Sim. Aliás, os chouriços, os enchidos, a carne era quase só para dar o gosto. Onde é que se ia buscar a fonte de proteína? Ao feijão, Exatamente. ao grão. Exatamente. E isso perde-se onde? Perde-se com a Revolução Industrial? Eu Perde-se acho que sim. com o crescimento das cidades? Eu acho que sim, que se perde com a Revolução Industrial, perde-se com a emancipação da mulher que deixou de estar na cozinha e passou a ir trabalhar fora, e então as coisas têm que ser E o fáceis. homem não se emancipou? Disse ter emancipado para a cozinha, o homem? Pois, exatamente. Temos alguns chefes hoje e bons. Sim. E perde-se também com o facto de se passar mais tempo fora de casa. Pois. Não é? Nós passamos muito tempo fora de casa e quando chegamos a casa não queremos ter esse tipo de tarefas. Ou seja, podemos passar tempo fora de casa, é toda uma questão de reorganização. De organizarmos a nossa despensa, a nossa cozinha. Tu consegues fazer isso, por isso tu consegues. Às vezes, tenho dias. Mas lá está, isto é outra questão, que é, as pessoas não têm que mudar a alimentação toda de um dia para o outro, como é óbvio. Claro. Acho que ninguém faz isso, a não ser que lhe dê assim uma epifania, pode acontecer, mas ninguém muda a alimentação. Mas, por exemplo, se calhar passar a comer menos vezes no fast food, ou procurar outras soluções. E hoje não é? em dia há muitas ofertas. Mesmo no fast food sendo mau, não é? Tens ofertas um bocadinho melhores dentro do mau. Mas hoje em dia nem é necessário ir ao fast food, porque há tanta oferta, há tanto restaurante. Então porquê é que as pessoas ainda têm tendência para comer mal? Eu não sei, tens que lhes perguntar a elas. Diogo, porquê é que tu comes mal? Pronto. É saboroso. É saboroso. Mas isso é um mito. Não, o sabor está lá, Não, é saboroso. um mito, a comida macrobiótica ou vegetariana ou vegan não ser saborosa. Ah, claro que é. Isso é um mito. Isso porque é um mito. tu ainda continuas a ouvir pessoas, ainda no outro dia ouvi um comentário, isto é verdade, o clássico que é vegetariano, está sempre a comer folhas. E também ouves muito o preconceito de que quem come verdes ou vegetais come erva e que não tem força para fazer as coisas, não é? Que não tem energia. E eu muitas vezes até brinco e digo, sim, então, mas quem é que são os animais que puxam as coisas, que têm força? São os que comem erva. Olha, nunca tinha pensado dessa perspectiva, é verdade. Então, se queres ter força como esses animais, come erva. E há outra coisa que as pessoas muitas vezes ignoram, e basta fazer uma pesquisa, já que tantas pessoas fazem pesquisas de bosta na internet, há uma pesquisa que podem fazer, como eu fiz, que é, por exemplo, lutadores de MMA vegan. Sim. E bodybuilders. Porrada deles. O Mike Tyson, nos últimos anos, foi vegan. Eu acho que ele parou agora a dieta, tinha parado, não me percebi muito bem a história, mas ele foi vegan durante uma data de anos. Lutadores sim, podes ser vegetariano e não te faltar... Esportistas vegetarianos. Sim, até aqueles que levantam pesos. Halterofilistas. Montes deles que são campeões do mundo e que são vegetarianos. Não tens necessariamente que comer carne ou peixe ou ovos para seres forte. Sim, a proteína é uma parte importante. Não tão importante como hoje em dia a nossa sociedade quer fazer crer, não é? Até porque excesso de proteína desgasta a parte dos rins, vai gerar mais ansiedade, não é? Vai fazer com que nós ficamos mais agitados, vai fazer com que o medo surja de uma forma mais rápida, vai nos trazer problemas físicos a nível do desempenho sexual. É? Não sabia. Sim, mas como é que tu sabes isso? Tens provas? Como é que tu provas isso? Que provas é que tu tens? São estudos? É experiência? Tenho uma amostra muito grande no ginásio. E tenho muitos amigos que são professores que dizem: tu tens razão, é que é mesmo assim como tu estás a dizer. Ainda este fim de semana tive dois amigos meus que são professores. Um trabalha no ginásio e outro é professor de yoga. E eu estava a falar destas questões da proteína, do excesso de proteína, do pessoal andar a beber demasiados batidos e coisas. Ok, eu não sou contra a proteína, mas em excesso começa a afetar a nossa energia vital, a nossa energia do rim. E eu disse-lhes assim, de certeza que entre os vossos alunos, a maioria que faz isto tem disfunção erétil.
E eles ficaram a olhar para mim e disseram: como é que tu sabes? Pá, porque é lógica. Porque andei a dormir com eles todos. Teria uma amostra. Não, mas essa é a verdade, sabes? É porque nós pensamos, ok, só porque uma coisa faz bem a determinada coisa, vamos comer em demasia. E não funciona assim. Tudo tem conta, peso e medida, não é? Porque lá está, porque essa questão foi uma abordagem que tu também tiveste que chegar por experiência. Porque uma pessoa virar vegetariana ou vegana ou o que quer que seja, eu conheço vegetarianos gordos eu fui e fora de forma, porque só comem dentro porcaria. Só comem merda dentro do... Eu fui uma vegetariana que não comia com critério. O meu único critério era não ter bicho morto. Agora, se o prato estava equilibrado nutricionalmente, eu nem sequer pensava no assunto. Nada, completamente fora, zero. Eu não sabia o que é que tinha que pôr no prato. Aliás, muitos poucos profissionais de saúde sabem o que é que o prato tem que ter, não é? Foi com o estudo e com o facto de sentir na pele, não é? Aquelas alterações todas que eu comecei a estudar para mim. E hoje em dia eu nunca pensei em dar consultas de orientação alimentar, nem cursos. Eu comecei a estudar para o meu bem-estar. E depois a coisa, olha, foi acontecendo naturalmente, não é? Sim. Tu chegaste a essa conclusão por tentativa e erro. E por estudo. Por estudo, sim. A tentativa e erro foi antes. Foi quando vi, era mais erro do que tentativa, não é? E depois, desde que eu descobri a macrobiótica, foi assim o grande abre-olhos, ok? Hoje em dia estudo mais coisas e englobo mais coisas dentro da minha prática. Mas esse foi o grande abre-olhos, aquilo que me mostrou que realmente nós precisamos de comer com critério. Nós precisamos de, ok, qual é o grosso que o nosso corpo precisa? E, por exemplo, a nossa dentição diz-nos o que é que nós precisamos. Sim, vês pela qualidade dos dentes, não é? Não, vemos pelo tipo de dentes que temos. Pelo dente dos dentes. Imagina, quando tu queres ver o que determinada espécie come, se eu fosse um Tyrannosaurus Rex, tu dizias. Isto tem os dentes todos afiadinhos. Pronto, o que é que tu comes? Carne, não é? E eu não tenho caninos, quase, repara. Todos temos 4 caninos. Os meus são redondos. Sim. Ok, mas imagina que temos 4 caninos afiadinhos, que nem o Drácula, tudo assim direitinho. Ok, 4 caninos são 1/7 dos dentes que temos na boca. Então, 1/7 do que colocamos no prato pode ser carne ou peixe. Olha, bons cálculos. Ok? E uma pessoa desdentada, como o quê? Uma pessoa desdentada... Não, olha, não consegue rasgar fibra. Pois não. Uma pessoa desdentada não pode comer carne e peixe, a não ser que esteja passadinho. Sim. Porque ela não consegue rasgar a fibra. Os dentes têm uma utilidade, têm uma função. Os incisivos servem para cortar fibras vegetais, das couves, das cenouras, dos brócolos, não é? E os de trás, os molares, servem para moer sementes, grão, cereais. Então, o grosso são cereais e produtos hortícolas. Não são bifes e batatas fritas. Exatamente. Que engraçado. Nunca tinha pensado. Lá está. É daquelas coisas que tu nunca pensas. E eu acho que na sociedade que tu vives hoje em dia, que pelo menos num primeiro momento, a verdade está a algures no meio. Ou seja, as pessoas não precisam de... Era aquilo que eu estava a dizer. Não precisam de abandonar completamente o registro que têm, mas podem fazer pequenas adaptações. Sim, eu faço muito isso nas minhas consultas de orientação alimentar. Eu normalmente faço um questionário às pessoas, pergunto como é que é o teu dia-a-dia em termos de alimentação, o que é que tu comes ao pequeno almoço, ao almoço, ao meio da manhã, aquelas coisas, para que o plano que eu faça vá de encontro àquilo que eles estão mais habituados. Às vezes, dependendo se tens uma patologia ou não, há coisas que tens mesmo que cortar e outras que introduzes, mas dentro do normal eu tento não mudar muito, porque senão as pessoas não conseguem fazer. E as pessoas ficam revoltadas, não é ficar revoltadas, mas ficam desmotivadas, não é? Sim, muitas delas sim. Há pessoas que, dependendo do perfil, ok, podes mudar tudo e elas fazem aquilo na perfeição. Outras não, tens que ir devagarinho, mudar. Ok, a grande mudança é deixares de comer cereais refinados e comer cereais integrais. E isso já é uma mudança brutal para aquela pessoa. Por exemplo, tu já estavas há pouco a falar disto e já vamos ver o que é que tu trouxeste aí. Mas estavas há pouco a falar disto. Se calhar um dos principais
principais questões nos tempos que correm é a ansiedade nas pessoas, não é? É a ansiedade, os medos, as obsessões, portanto... Então agora, nesta altura, sobretudo nesta altura, as questões mentais. Como é que as pessoas... O que é que podem ir buscar à comida para ajudar a suportar, ou não diria resolver só, mas a suportar. Sim. A palavra é boa, porque não é assim. Nunca só a comida resolve tudo. Sim, há aqui uma só questão, o alimento físico. Exato, há aqui uma coisa que, por exemplo, eu defendo, é muito curioso, eu tomo tomo antidepressivos e não vou tomar a vida toda, em princípio, não é? Porque estou a fazer o meu trabalho para isso, para não os tomar a vida toda, mas o meu próprio psiquiatra receitou-me um suplemento natural para potenciar o efeito do antidepressivo. Portanto, é importante, acho eu que é importante as pessoas perceberem que a alimentação é importante, mas é tal como é importante um médico, como é importante um terapeuta, como é importante em alguns casos, obviamente, eu medicação. acho que não se devia de chamar medicina e medicina alternativa, eu acho que é tudo complementar. Sim, claro. É tudo medicina, ok? Sim. Porque há vários saberes que se complementam, não é? Não há só uma coisa que é 100% e outra que não. Então eu uso várias coisas. Eu tenho curiosamente, eu trabalhei em oncologia há 20 anos, não é? No IPO do Porto. E curiosamente hoje tenho muitos doentes da área da oncologia que vêm ter comigo porque ganharam essa confiança, não é? E eu nunca digo para eles não fazerem os tratamentos oncológicos, não é? Mas tento complementar com aquilo que eu sei. Ajudar a suportar os tratamentos, muitas vezes, não é? Exatamente. A ter menos efeitos secundários. Muitas vezes, sim. Isso, então, efeitos secundários da quimioterapia consegue-se muitos ultrapassar assim de uma forma fácil e leve. Agora, dá um pouquinho de trabalho, não é? No caso da ansiedade, que tu falavas, não é? Da ansiedade. A ansiedade é sempre medo. Muitas vezes medo do que vem, porque tu não sabes, o futuro é sempre desconhecido. Sim. Não é? E começamos a fazer filmes na nossa cabeça. Começamos a fazer isso, e então começamos a entrar na loucura dos filmes e não conseguimos fazer nada. Sim. Absolutamente nada. Então, uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, nas minhas consultas, é levar as pessoas a viverem no aqui e agora, a levarem a atenção ao que estão a fazer. Porque isso também é uma forma de comer. Sim. Ok? É pôr umas rédeas na cabeça. E como é que tu podes fazer isso? Levar a atenção ao que tu fazes. De uma forma simples. O Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, ele diz que sempre que nós unimos a mente e a respiração, nós estamos a reconciliar-nos connosco mesmos. Então é muito giro, porque se tu te concentrares, por exemplo, na respiração, a tua cabeça não consegue estar ocupada com outros pensamentos. Não, porque estás nesse momento, estás na respiração, estás Exatamente. a viver o agora. E tu podes desenvolver isso para todas as atividades. Imagina, estás a tomar banho. Tem noção do que é que está a acontecer enquanto estás a tomar banho. E não a água a cair no shampoo, corpo, os dedos na cabeça. Sim. E não... Eu estou a tomar banho em forma automática e estou a pensar no que vai acontecer amanhã, o que é que foi ontem, o que é que vou fazer a seguir. Sim. Então começas a desenvolver devagarinho essas atividades que te levam a viver mais no agora. Isso ajuda brutalmente a reduzir a ansiedade. Isso, reduzir o consumo de açúcar, comer, por exemplo, mais alimentos que fortifiquem os rins, porque a energia do medo, se tu queres controlar e estar mais vital, tens que proteger os rins, que é o que a gente anda a desgastar agora. Ninguém faz exercício, toda a gente come excesso de açúcar, toda a gente come excesso de carne, não é? Isso vai tudo para os rins. Isso afeta o funcionamento, não afeta só os rins, afeta o intestino, não é? Tudo o que afeta a absorção de açúcar e a energia vital afeta a parte renal. Então, por exemplo, eu hoje trouxe-te chili. Chili com carne de porco. Não tem ponta de carne, mas está mega saboroso, ok? Escolhi o chili porque neste caso eu fiz com feijão preto, ok? Feijão preto pequenino, ótimo para revitalizar a energia vital do rim, não é? Para te trazer. É proteico, é? Para os desportistas vai ser maravilhoso, ok? Mas depois tem outras características, porque o chili não vem só feijão. Se fosse só feijão eu só estava a ajudar o rim, mas eu fiz um estofadinho com abóbora. Então a abóbora é um vegetal doce, vai cuidar dos órgãos solo, do estômago, do baço pâncreas, vai regular os níveis de açúcar.
ok? Ou seja, picos de ansiedade por causa do açúcar alto já não existe, não é? Depois tenho um bocadinho de picante. O picante o que é que faz? Um bocadinho, não pode ser em excesso, senão começamos a transpirar e é contraproducente. Tenho um bocadinho de picante, porque a primeira coisa que tu fazes quando tens uma coisa picante, o que é? É abrir o pulmão. Pois é. E o pulmão é onde reside a tristeza. Então há muita gente depressiva que se comesse comida com um bocadinho de picante, começava a respirar melhor, não pode ser demasiado, senão afeta o intestino e depois isso também é contraproducente. Começava a respirar melhor e começava a ajudar a ultrapassar esse processo de tristeza. Não é? Então tudo o que é comida vai afetar de alguma forma o nosso... Estava a pensar, eu estava aqui a fazer o advogado do diabo, estava a pensar aquela malta super cética que está a ver e que está a dizer: oh, como é que ela sabe que a tristeza está nos pulmões? E essas coisas. Isso é, obviamente, estudo. Isso é estudo. Conhecimento. Mas lá está, mais uma vez, basta pensar que quando nós nos sentimos ansiosos, por exemplo, tu sentes essa necessidade, parece, de ir buscar, de ir buscar o ar. E repara, qual é o movimento que tu fazes quando estás triste? Exato. Fechas-te. Fechas o pulmão. Se queres contrariar... Ora, tenta chorar assim. Sim. Não consegues. Chorar assim? Não consegues. Não consegues. Não dá. Sim, ninguém chora assim. Não consegues. Tu para Tira-me a chorar Amália. tens que fechar. Tens que chora fechar. Para chorar tens que fechar. Tens que te aninhar. Tens que fechar o pulmão. Senão não consegues. Que giro. É muito engraçado. Às vezes é só nós dedicarmos um bocadinho de tempo às coisas, aos temas, e pensar. Sim, ouvi. Isto... Claro que isto envolve muito estudo, mas estas coisas são tão simples e práticas, são óbvias. Os antigos sabiam isto tudo. Pois claro que sabiam, mas depois... Okay? Eu lembro-me quando era criança, imagina, doía-me a barriga. A minha avó fazia-me uma massagem à barriguinha, aplicava azeite quentinho e depois punha-me uma folha de couve. E eu não sei o que é que ela fazia mais. Porque eu sei que ela tinha lá mais umas voltas. E há dias eu perguntei: vozinha, como é que era aquela coisa que tu fazias para as dores de barriga? E ela olhou para mim e disse: filha, deixa-te disso, toma um Benuron que passa. E eu: what? Eu não estou a acreditar. Lá está, porque nós queremos ir pela coisa fácil, queremos a pílula mágica, não é? E as coisas que realmente resultam e têm um efeito duradouro, ok? Dão um niquinho de trabalho, não dão muito, se tu reparares. Mas esse trabalho, por exemplo, as pessoas que lidam com a ansiedade, quando tu estavas a falar da alimentação, do aqui, do agora, estar presente, o tu estares a trabalhar a alimentação, o tu estares a cozinhar, é estares no momento. Sim, também. Para mim é. Há muita gente que está a cozinhar em modo automático e a pensar no que Não, mas ontem. quando tu estás a entrar, imagina, se tu estás a conhecer uma cozinha nova, não é? Um tipo sim, de cozinha nova, sem dúvida. e se estás num processo de ansiedade, se estás a querer melhorar, se tu, pelo menos as primeiras vezes, tu vais estar, vais ter... E vais estar atento, eu vou pôr isto porque exato. É bom para isto, aquilo é bom para aquilo, vou vais cortar sentir mais desta os forma. cheiros das claro coisas. Isso é muito curioso. Olha, eu quero provar isso. Força! Temos isso aqui. Então é... Isto é um chili, é Sim. uma receita que está nesse livro, Cozinha das Emoções, ok? Porque tu no livro, lá está, ligas os pratos às emoções, como estavas aqui a falar. Sim, claro que nunca um prato é só de um tipo de energia, nunca um prato é só para uma emoção. Por exemplo, eu neste já te falei em 3, não é? Falei-te do medo, falei-te do nojo, porque não estando potenciado, ou seja, equilibrado, estamos na empatia, ou sem repulsa, e falei-te da tristeza. Da tristeza. Não é? Por exemplo, eu trouxe... Os nachos não fizeste? Os nachos não fiz, trouxe feitos. São prováveis. Até eu quero um guardanapo. Olha. Partiu. Leva para aí, para o pé de ti. Eu já almocei. Eu também. Eu quero provar esse. Espera aí, não estou a trazer o feijão. Espera aí. Vamos dar cabo do cenário. O teu marido não cozinha, pois não? Ele cozinha é pouco. Por exemplo, eu trouxe-te aqui outra coisa, que isto é nabo ralado. E aqui tens cenoura. Sim. E eu trouxe-te o nabo ralado e a cenoura, porque eu sabia que tu ias falar de enchidos. Muito bom. E eu trouxe isto de propósito, porquê? Porque uma das emoções que também está à flor da pele na maior parte das pessoas hoje em dia é a ira.
né? Sim. Vemos que as pessoas revoltam-se e enervam-se com facilidade, ok? Significa que o fígado está muito tenso. Há muita coisa Por isso, acumulada. lá está. Porque é que tu dizes, há uma expressão muito portuguesa que é Tem maus fígados. tem maus fígados. Exatamente, é mesmo, porque o fígado está tenso, ok? E ele está tenso porquê? Muitas vezes porque todas as emoções passam por lá. O fígado é o general do nosso corpo, ele lida com tudo, não é? O fígado é um filtro É um filtro. também, não é? É. E além de lidar com as emoções, lida com todos os fármacos e com toda a comida que tu lhe colocas, não é? Hoje em dia, a maior parte da comida que nós comemos tem montes de gordura. Não é? E depois dizemos, temos o fígado gordo. Montes de malta tem colesterol, ou não tem porque toma o comprimidinho que ajuda ali a manter mascarado o colesterol, não é? Mas depois tem obesidade. Ou seja, isso é tudo sinais que o fígado não está a funcionar bem. Então, há que ajudar o fígado a limpar, a cuidar-se para ele lidar bem com essa emoção. E o nabo é mágico nisso. Como assim? Eu costumo recomendar, por exemplo, isto é uma mesinha, um chá que se faz com 2 colheres de sopa de nabo ralado e, para ficar mais soft, 1 colher de sopa de cenoura ralada. Misturas tudo numa bolo? Não. Numa chávena, colocas água a ferver por cima e deixas arrefecer um bocadinho, porque a ferver vais-te queimar, não é? Sim. Depois bebes aquilo assim, morninho, e no final comes o nabo e a cenourinha. Ok? E acredita que passado algum tempo tu vais começar a sentir que o teu fígado está melhor. Eu tive uma experiência O que é passar algum tempo? Depende da pessoa e do estado em que estiver, Ok. ok? Eu tenho uma experiência com o meu marido, com o Luís Baião. Houve um ano que nós fomos conhecer o Camboja. Eu não conhecia, ele já conhecia, e fomos os 2 para o Camboja. Só que antes tínhamos passado, através das viagens que ele organiza pelo mundo, na Zen Family, tínhamos passado primeiro pela Índia, que estava um calor insuportável, estava mesmo quente. Depois fomos para o Nepal, que estava frio como o raio. Estava mesmo frio. Estás nos Himalaias, não é? Estava frio, nós apanhamos frio. E nessas 2 viagens nós fomos com viajantes. A minha farmácia, mesmo de produtos naturais, ficou a 0. Nada, 0. E eu, valha-nos Deus. Chegamos ao Camboja, estavam 40 graus à sombra. Ok? Estava um calor e eu cheia de vontade de conhecer o Camboja, não é? E o Luís fica com febre. Eu disse, estou tramada. E agora? Pronto, o corpo dele demorou um bocadinho mais a adaptar-se àquele clima e eu estou tramada. Então o homem está doente, ele estava-se nas tintas, eu já conheço isto. Não é? E eu a pensar, eu quero conhecer, vai. Então eu lembrei-me, Luís, leva-me ao mercado para eu ver se arranjo um remédio. Por assim, eu não conheço o sistema de saúde de Camboja, tenho um bocado de receio. Pá, sim. Não é? Em sítios que não Ficar conheço. numa clínica para tratares do fígado, ainda saías de lá, era sem o fígado. Não sei, fiquei assim a olhar. Eu disse, olha, leva-me ao mercado a ver se eu consigo alguma coisa que te ajude a ultrapassar o processo de febre e a começar o teu corpo a reagir. E ele levou-me ao mercado, quase tipo zombie, né? E levou-me lá ao mercado no Camboja. E eu cheguei lá e vi aqueles nabos, que é o daikon, né? Assim, aqueles nabos grandes. Eu disse, é mesmo isto. Comprei o nabo, cheguei ao hotel, peço na recepção uma faca. Na recepção dou-me uma faquinha daquelas de passar manteiga. E eu disse, não, quero uma faca. Estás a ver? O cambodjano, que está sempre a rir, ficou sério. Tipo, vai matar toda a gente. Não, imagina, passou o homem e parecia um zombie. E eu levo a faca para o quarto, não estás a ver, não é? Estás a pensar, estes europeus, meu, são merdas estranhas. Não, acho que foi a única vez que vi um cambodjano sério. Ok? Eu até dizia para o Luís, eles aqui têm todos paralisia facial, está tudo assim. Sim? E eu pensei, bem, aquela vez vi um cambodjano sério. Mas a verdade é que eu levei a faca para o quarto, cortei o daikon em tirinhas o mais fininho que eu consegui, porque só tinha um prato e o daikon, e depois tinha uma cafeteira elétrica, aqueci água e fiz um chá para o Luís. Um chá de nabo. Um chá de nabo, só de nabo. Esse nem tem a cenourinha para atenuar o sabor. Só de nabo. Eu disse, amor, toma o chazinho, que daqui a bocado vais ver que o teu fígado começa a reagir e começas a transpirar. E assim foi. Ele tomou o chá, passado 15 minutos começa a transpirar em bica. Eu disse, boa, está a baixar a temperatura. É um ótimo remédio para baixar a temperatura. Natural, estás a ajudar o teu fígado e estás a tomar um paracetamol,
Claro que ele teve que tomar o chá de nabo mais vezes, não é? O Benuron também tem que tomar, ou o Claro. paracetamol. Mas a verdade é que o fígado dele começou a reagir e começou a eliminar as coisas que tinham. Passado 24 horas, o homem estava normal. Tomou 2 ou 3 vezes o chá e a Dani conseguiu ir passear. Que era o objetivo. Portanto, esse chá eu posso tomar quando... Podes tomar quiser. à vontade. Podes tomar à vontade. Já não tem assim nenhuma contraindicação. As pessoas não gostam muito é do nabo. Não é? Têm uma Sim, sim, sim. aversão Eu ao gosto de nabo. nabo, por acaso. Eu acho o nabo um alimento... E rabanetes. Também. Nabo, rabanetes, rábanos. São um alimento fabuloso. Principalmente com os excessos alimentares que nós temos hoje em dia. É uma ajuda preciosa. Isso e ramas verdes, ok? As ramas verdes, aquelas ramas que a malta não gosta, amargas, ácidas, não é? A malta não... Normalmente eu falo nisso e as pessoas... Essas são as que nos fazem realmente bem, para o fígado, claro. Para outras Sim. coisas são necessárias outras, mas para esta questão do fígado é excelente isso. E isso que tens aí é o quê? Olha, isto era para servir de sobremesa, já que vinha trazer o almoço. Porque depois, lá está, eu gosto disto, peraí. Epá, isto... Sabes que eu não ligo muito aos nachos. Sim, as tiritas de milho... Dá-me coisas boas. Tens aí guardanapos. As tiritas de milho eu trouxe por 2 motivos. Primeiro porque é o tradicional quando se come no México com o chili. Com o chili. E depois porque é o cereal do verão. Nós ainda estamos no verão. O milho... Isto era uma coisa que eu queria falar. Porque há comida que tu falas no livro, comida de verão e comida de inverno. Sim, digamos que se nós comermos de acordo com a estação, comermos o mais local possível, o mais sazonal possível, nós estamos sempre de acordo com aquilo que há disponível naquela altura do ano. E tu dizes, mas agora há tudo, todo o ano. Claro que há. Né? A globalização trouxe isto. Tu vais ao hipermercado e tens tudo todo o ano. Ok, vamos voltar ao comércio mais tradicional, vamos às feirinhas de produtos biológicos de preferência, aos produtores locais, sem ser grande coisa em estufa, para percebermos o que é realmente a época. Ou então vão ao campo, vão visitar quintas, vão perceber o que é que cada uma delas está a dar nesta altura do ano sem ser na estufa. Que é para perceberem o que é local e o que é sazonal. Mas lá está, isso dá muito trabalho às pessoas. Eu sei, mas há livros, comprem o Borda d'Água. Ou comprem os mapas de saber do Vasco Baião, ou os meus livros, que lá está explicado. O que tu trazias é uma sobremesa? É uma sobremesa e ao mesmo tempo é um remédio. Então. Ou seja, isto é uma pera cremosa que eu fiz com kuzu. O kuzu eu já tentei fazer, mas isto, por exemplo, o kuzu não é fácil de fazer, ou é? Fácil, é. Então fácil. fui eu que fiz merda. Não, o kuzu depende. Há várias receitas com kuzu, mas o kuzu é uma raiz que tem o condão de reestruturar todo o teu trato digestivo, de o fortalecer todo o trato digestivo, desde o estômago até o intestino, ok? E isso acontecendo, tu ficas com uma imunidade mais forte e ficas também acalmando a parte intestinal, ficas também com as ideias mais clarinhas, mais organizadas, ok? Isso é Ritalina. É Ritalina. Existe uma ligação direta entre o nosso intestino e as nossas ideias. Não é à toa que quando nós estamos ansiosos, eu pelo menos tenho tendência a ter diarreia. Sim. E também não é à toa que há pessoas que têm ideias de merda. Pronto. E também não é à toa... Mas isso é verdade. Eu, quando estou ansioso, dá-me logo a volta à barriga. A mim acontece-me o mesmo. Eu lembro-me quando ia fazer um exame. Ok, tinha teste. Epá... Até chegar à hora do teste de estás ali mesmo concentrada no que estás a fazer, eu era capaz de ir à casa de banho 2 ou 3 vezes. Sim. Não é? Sim. Também acontece o inverso. Quando nós somos presos, não é? Quando temos tendência para a obstipação, significa que tu estás com uma ideia, obcecado com uma ideia fixa. Há coisas que tu não queres mudar e dizes, eu não mudo. Comecem a ver os padrões. É mesmo interessante ver essa ligação. E o kuzu tem esse condão de ajudar tanto num processo como no outro. Então, neste caso, eu fiz tipo sobremesa. Laminei pera, juntei água fria e juntei 1 colher de chá de kuzu. Daquilo fica assim branco, porque o kuzu é uma raiz esbranquiçada, parece calcário. Parece que estão a comprar crack. Ou giz.
Eu tenho um frasco grande e eu digo, olha pá, este é o pó branco que eu costumo dar. Toda a gente tem um, não é? Sim. Por isso. Já comprei, sim. E a verdade é que o kuzu ajuda nessa questão. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas com insónia porque ficam ansiosas à noite e eu mando fazer ou esta sobremesa ou um kuzu doce, ou seja, fazes o kuzu e em vez de adicionares a pera, adicionas um bocadinho de geleia de arroz só para dar aquele conforto e elas depois passam a ter noites tranquilas. As pessoas acham... Deixa-me provar isso. Prova. Eu trouxe 3. Pensei que íamos fazer aqui uma grande festa. Tens uma colher. Deixa-me lá. Esta acho que nunca... Portanto, isto não leva doce nenhum, é só o doce da... É a pera com o kuzu e eu pus raspa de limão. Mas fica doce, porque a pera se for de boa qualidade e agora é a altura das peras. São lá da... Olha, são peras da em casa, não? São da horta do António. Do meu sogro. É bom. Sabes o que é que ficava bem aqui, mas eu não sei se podes pôr. Canela. Podes pôr. Ficava bom? Sim, ficava ótimo. Ficava ótimo, por acaso. Não Ou me lembrei. seja, Depois lembrei-me do pôr de limão, não me lembrei da canela, mas poderia ser. E isto é doce? É doce, é cremoso e ao mesmo tempo é terapêutico. Nivela-te os níveis de açúcar porque estás a comer a fruta, não estás a beber a fruta, ou seja, a fibra ainda está aí toda inteirinha. Tu vais ter aqui a mastigar. Eu estava a tentar perceber, há aqui um sabor. É o limão, não? O kuzu não tem sabor, pois não? O kuzu não tem sabor. Tem gengibre? Não. Tem raspa de limão. Se calhar é isso. Eu gosto. E pode-se fazer com maçã? Não. Podes fazer com maçã. Aliás, podes fazer com qualquer tipo de fruta. A que eu gosto mais, que é mais suave e que não te traz tantos picos de glicemia é a maçã e a pera. Não é? Mas na realidade tu podes fazer com outras frutas também. Com pêssegos. Há mudanças que tu sentes na hora? Nos alimentos? Eu tenho uma experiência, por exemplo, com o kuzu, neste caso com o kuzu doce. Aquele outro que eu te falei que juntava Isso também podia ser um álbum de Kizomba. Podia. Kuzu doce! Kuzu doce! Kuzu doce! Vamos inventar o filme. Eu tenho uma história com o kuzu. Eu lembro-me numa fase particularmente difícil da minha vida, que foi o meu divórcio, antes de conhecer o Luís Baião. Eu lembro-me de estar uma noite e que eu estava com o pensamento acelerado, cíclico, e eu estava a pensar numa coisa que eu não queria pensar, mas eu não conseguia. Parar o pensamento, como é óbvio. Não estava com essa capacidade de me chamar para o aqui e agora, de respirar e estar na respiração. O pensamento estava sempre a fugir. Eu não sei porque eu lembrei-me, vou fazer um kuzu. Eu não sei, apareceu a ideia e eu, uau, vou fazer um kuzu. E fui para a cozinha, fiz o kuzu, bebi aquilo morninho e foi mágico. Passado 15 minutos eu lembro-me de ter pensado, uau, está calada. Sabes? Isso é um efeito imediato, é uma coisa que tu consegues ver na hora, não é? Mas lá está, não foi o comprimido, tiveste que ir para a cozinha e tiveste que fazer o kuzu. Mas então, se calhar, o que te acalmou aí foi o processo todo. Foi tudo, mas foi o kuzu mesmo. Eu ainda estava em pensamento acelerado quando estava a cozinhar. Sim. E, por exemplo, há pequenas mudanças que nos tempos que correm, que pequenas mudanças é que achas que as pessoas podem começar a fazer? Olha, a primeira grande mudança... Podes comer à vontade. A primeira grande mudança eu acho que é mudar a qualidade do cereal que comem. Deixar de comer cereal refinado, ou seja, arroz branco, muito pão, massas e começar a comer o cereal integral. O arroz integral, o millet, a quinoa, o bulgur. Comer alimento que seja mais inteiro. E nem inteiro. todos são complicados de fazer. Talvez desses todos o mais complicado seja o arroz integral, porque demora mais tempo. Só porque demora mais tempo, porque tu pões o arroz... uma de arroz, 2 de água... Uma pitada de sal, começa a ferver, reduz para o mínimo, tapa e não mexe mais nada, 40 minutos. Sim. E fica com o arroz sequinho, direitinho, ok? Mas sim, esse talvez seja o mais complicado e que as pessoas têm maior dificuldade por comparação ao arroz branco, não é? Mas essa grande mudança, ok, primeiro íamos começar todos a ser mais esbeltos, não é? Porque
cereais refinados, são açúcares de absorção rápida, ou seja, é como tu teres uma corrente que tem elozinhos, não é? Sim. Simples. E é fácil de tirar um elo, tirar outro elo, tirar outro elo e aquela glicose entra na corrente sanguínea. Outra coisa é tu teres uma corrente daquelas grossas que tem mais coisas assim adicionadas, não é? Que são as fibras, não é? E que primeiro tens que desenvencilhar daquelas coisas antes de chegar à Ao glicose. núcleo, sim, à glicose, que Não é é? o caso dos integrais. Que é o caso dos integrais. Nesse caso, em vez de fazeres um pico de glicemia, fazes um planalto. Quando fazes um pico de glicemia, maior ansiedade, destabilização emocional, soltas a insulina, tens um pico de hipoglicemia a seguir e porquê? Porque vais armazenar aquele açúcar todo onde? Na reserva natural, o pneu. Sim, na barriguinha. Não é? Barriguinha onde for, de cada pessoa é no sítio onde mexe menos, não é? No caso dos cereais integrais, isso não acontece, porque como tem a fibra, a absorção é mais lenta, então tu nunca atinges um pico, atinges um planalto. E como atinges um planalto, a absorção vai-se fazendo e depois vais gastando nas atividades de vida diárias, até que não há mais nada para absorver nem para gastar. Então, essa para mim é assim a grande mudança. E depois é mudar as proporções do prato. Ou seja, metade do prato para a maioria das pessoas, claro que há exceções e depende daquilo que cada um faz, mas assim, a grosso modo, metade do prato devia ser de vegetais. Crus, salteados, cozidos, grelhados, vegetais, ok? Variar. E depois a outra metade do prato vamos dividir em 2. Eu já não digo para comerem 1/7 de carne ou de peixe, ok? Vamos dividir em 2. Metade, ou seja, 1/4 ser o tal hidrato de carbono complexo, o cereal integral, e o outro quarto ser de uma fonte proteica. Carne, peixe, ovos ou as leguminosas. Ou seja, Tu comes peixe e ovos ainda. eu como peixe. Ovos é muito raro. Porque os ovos têm uma história muito engraçada. Tu me estavas a contar no outro dia e fiquei a pensar naquilo. Não, porque os ovos a mim afetam-me na questão das hormonas femininas, ok? Na minha parte do período menstrual. Eu quando como ovos, depois o meu período menstrual é mais longo, é mais difícil, é mais doloroso, porque o ovo é um alimento contrativo. É o sistema de contração do reino animal. Repara, tu tens ali condensado o potencial de um novo ser, não é? Lá está. Às vezes é só nós pensarmos nas coisas. Porque eu nunca tinha pensado num ovo nesse registro. Mas Sim. um ovo é um embrião. Sim, principalmente se estiver fecundado. Claro. No caso E do ovo não está. E Não há ovos galados e também se comem. Que é isso? É fecundado. É isso não. Mas o ovo, mas é isso, tens esse potencial. Exatamente. Ali não é? Aquilo é suposto criar um novo ser. Um novo ser. Portanto, está tudo o que está ali está concentrado, está condensado. Exatamente, está contraído. Sim. Não é? E o movimento que faz no nosso corpo, principalmente das mulheres, é esse movimento de contração. Tanto que tu chegas à parte do período menstrual em que tu queres expandir Não é? e não Queres consegues. expulsar? Tens dor, porque ele está num movimento antagónico. As mulheres que estão a ouvir este podcast, experimentem fazer isso. Se comem muitos ovos, experimentem durante Um mês. um mês não comer ovos ou reduzir bastante. Ou reduzir. E sobretudo durante a semana do período... Ou na semana anterior. Na semana anterior não consumir ovos de qualquer forma. De Seja em qualquer doces, forma. seja Exatamente. qualquer forma que Olha, tenha ovo. eu acompanho muitas mulheres e tenho visto uma coisa muito curiosa, que é mulheres que comem muitos ovos, principalmente São chatas. Não são. No terceiro trimestre, na gravidez, sim, ok? Têm imensas dificuldades em fazer a dilatação no parto. Estava a pensar no caso da Catarina, mas já foi há muito tempo. Já não não te consigo lembras. lembrar. Mas claro que há exceções como tudo, não é? Claro, sim. Não há regra sem exceção nenhuma, não é? Mas a grosso modo, a maioria das mulheres que têm dificuldades no parto vai ver o que é que elas comiam em grande abundância no último trimestre. É curioso. É mesmo curioso. Pensem nisso. Se vocês estão a assistir isto, lembrem-se da vossa história familiar, e da vossa própria história e pensem nisto. Nos homens, qual é a pior coisa que um homem pode comer? Há algum alimento que, no caso do homem, não faça sentido? Tofu? Eu como um bocado, por acaso. Não, se comes em excesso, podes começar a falar fininho. Estou a brincar. Isso é um mito ou não? Do estrogênio? Não, é mesmo
tudo o que é soja é precursora de estrogénios, ou seja, de desenvolver as hormonas femininas. Claro que se tu comeres isso de quando em vez, todos nós, homens e mulheres, temos os dois tipos de hormonas, femininas e Pá, masculinas. eu acho que por acaso como até devo comer mais. Mas o tofu está presente no quê? É tofu? Tofu. No tempê? O tempê não? Não, tempê é bom. Mas também é uma fonte de... Mas não arrefece Proteína. tanto. Por exemplo, o tofu é ótimo para mulheres que estão a passar pela menopausa. Ok. Ou estão no início de menopausa, porque ajuda a arrefecer, a suportar aqueles calores. Por exemplo, leite de soja eu não bebo. Eu bebo Faz bem. leite de arroz. Tento que seja arroz integral, às vezes, ou de amêndoa, aveia, por aí. Sim. Soja há anos que não bebo, mas tofu como um bocado. Às Sim, vezes a no soja tofu. a soja devia ser sempre consumida fermentada ou salgada, ok? Nunca doce. Doce é uma modernice no Ocidente e é isso que tem trazido também alguns dissabores, principalmente para algumas mulheres. E os homens, o que é que um homem que não tem uma alimentação vegetariana, qual é o principal erro que comete na alimentação? Excesso de carne. Porquê? Por causa de... Ok. Por causa da energia masculina. É o grosso. E claro, porque também fica obeso e acumula-se nas artérias. Eu tenho excesso de colesterol. E isso é sedentário. Se calhar isso ainda é pior que a carne. Isso é sedentário. Mas depois, olha, uma coisa curiosa. Estavas a falar da energia masculina. O engraçado é que tu ainda tens muitas pessoas que associam o comer vegetais a uma coisa que não é de macho, que não é de homem. Que a Então. carne é que é comer carne, é que é de homem, é que é de macho. Bem, mas isso é tonto, isso é só um Mas mito. sabes que existe. Claro que não é? existe. Tu deves Aliás, ouvir... tu vais para o norte e tens que ver uma eu- boa aposta, não é? Sim, porque se comer peixe ou comer fogo, estás a comer isso não é de homem. Isso não puxa carroça. Mas porquê é que há essa imagem de que o homem tem que comer carne, carne é macho? Não sei. É cena animal? Será que tem a ver alguma coisa É com a assim- cena animal de... Pode ter, repara, porque os alimentos de origem animal, não é? Têm uma quantidade de hormonas e uma vibração diferente dos alimentos de origem vegetal. Se tu reparares, a maior parte das pessoas que comem produtos de origem vegetal tem uma energia mais tranquila, se for equilibrada, Sim. não é? Eu costumo comparar que é como um trigo numa seara, ao vento, não é? Até tranquilo. E pessoas que comem tendencialmente mais alimentos de origem animal são mais aguerridas à ação, não é? Não é que as outras não trabalhem, mas o tipo de energia é diferente, estão prontas para ir à luta, tu vens e levas já uma castanhada se for preciso. Olha, uma coisa muito curiosa. Eu tenho um amigo meu, brasileiro, que ele faz... Eu não sei que terapia é que ele faz. E ele era vegetariano. Uhum. E passou a comer... Algumas vezes passou a comer carne... porque o terapeuta disse-lhe que ele precisava de comer carne porque ele ia haver umas mudanças na empresa e ele estar em muitas negociações. Eu precisava de estar Que mais engraçado. agressivo. Sim. E ele disse basicamente isso. Tu tens que passar a comer carne porque vais estar numa posição de luta. Sim, sim. E ele Faz contou-me, sentido. e atenção que ele contou-me isto já há passado uns anos, mas que teve esse efeito. Claro, porque a energia que a carne passa é de ser mais agressivo. Um vegetal não vai Não atrás faz de mal ninguém. a ninguém, uma cenoura faz mal a alguém. Não vai faz mal a nem ninguém, vai correr pá. atrás de ninguém. Exato. Um espargo faz mal a alguém. Um espargo não faz mal a ninguém. Só faz bem. Por acaso só faz, eu gosto muito. Que emoções é que achas que as pessoas precisam nesta altura, precisam de ser mais trabalhadas? O medo e a raiva. É o que eu sinto. Sim, acho que Se sim. bem que Tem a ver com o panorama, Que não é? sim, Com a conjetura. que sim, tu tens de um lado as pessoas que estão borradas de medo e que depois ficam raivosas com os outros que não fazem aquilo que eles querem, não é? E temos do outro lado as pessoas que estão contra isto e que estão com raiva porque não concordam com as medidas. Por isso eu vejo a raiva e o medo aqui como as duas energias ou as duas emoções que estão mesmo na balança neste momento. Claro que todas as outras estão, não é? Depois temos as E outras... cada um tem a sua história. E cada um tem a sua história. E nenhuma é igual à outra. Podem ser parecidas, mas nenhuma é igual. Daniela, muito obrigado. Foi rápido. Foi super rápido, já passou. Já estamos a 1 hora, mais ou menos, não é? Sim. Devemos estar 50 minutos, não é? 51. Pronto, viste? Como eu tinha aqui mais ou menos. Não, eu gosto de deixar assim as coisas em aberto, porque eu acho que temos aqui muito... Obviamente nós tínhamos aqui muito mais coisas para
para falar. Sim, podíamos. Porque Podíamos falar de pontos que podes tocar no teu corpo, por exemplo. Pontos da acupuntura ou de shiatsu, para ajudar a nivelar as emoções. Mas isso já é fora da alimentação. Então, mas para mim tudo é alimentação. Também é verdade. Daniela, muito obrigado. Está aqui o livro da Daniela, o Cozinha das Emoções. Eu já fiz. O prato que eu fiz aqui, o primeiro que eu fiz foi um cevadoto. Bom para o fígado. Cevadoto, está aqui da safrão e cogumelos, mas não foi este. Foi outro. Ou só tens aqui este? Não, acho que tens tenho aqui dois, mais. tenho dois. Eu acho que foi o da abóbora. Sim. Tens um cevadoto Da abóbora, da sim. abóbora. Está aqui, foi este. Cevadoto de castanhas e abóbora. Muito bom, ficou muito bom. Obviamente, deu-me trabalho como daria um risoto. Claro. Que é exatamente a mesma coisa. Tens aqui... é um livro muito curioso, porque realmente fala de tudo aquilo que nós falamos aqui, da perspectiva das emoções e dos alimentos, e como há coisas tão simples que nos passam ao lado. E como se calhar, uma coisa que não falamos, mas que eu acho que é importante, que é como nós temos que começar a dar importância ao próprio momento da refeição. Claro que sim. O estar presente na própria refeição é cada vez mais importante. Porque Estar presente na refeição, mastigar, o isso processo, é mais complicado para o mim. processo de digestão começa na boca. Mas o Não estar, é? exato, para pessoas ansiosas, o estar presente na refeição, o ter consciência do que está ali à sua frente, do que está a comer, de onde veio, o trabalho que esteve para estar ali, isso é também um dos passos importantes. Sigam a tenho Daniela dúvidas. nas redes sociais, temos aqui a indicação do teu Instagram. Quanto a vocês, nós voltamos para a semana. Digam se gostaram desta conversa com a Daniela. Não lhe peçam para fazer leitão de Mas mielhada. podem pedir para fazer rojões de seitã. Rojões de seitã não gosto. Ainda não provaste os meus rojões. Mas rojões rojões de tempê se calhar também é bom. Olha, também é bom. Rojões de tempê já ia. Se calhar voltamos para a semana com uns rojões de tempê. Acompanhem, continuem a acompanhar este projeto. Deixem os vossos comentários, o likezinho e até para a semana. Agora sim, vou comer o chile. Um abraço.